graça e paz, boa noite a todos. A Bíblia comigo no Salmo 61 e vamos continuar o nosso culto ao nosso Deus. Na leitura desse salmo, embora seja uma oração pelo rei, o salmo de Davi, gostaria de, com algumas palavras dele, chamar a sua atenção para estarmos sendo incentivados pela palavra de Deus ao louvor nessa noite. A estarmos glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, a Cristo Jesus, aquele que quebrou os grilhões. Diz assim então o Salmo 61, mesmo sentados, mas acompanhe comigo na sua Bíblia. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao reino, durante os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Salmo as proporções relacionadas ao próprio pedido pelo rei, o qual Davi faz na sua oração, neste salmo. Observe que os pedidos dele, a oração que ele clama diante de Deus, rogando para que seja atendida, faz com que o coração dele perceba que sim, Deus é um Deus de fidelidade e que realmente atende a oração do seu servo e atende a oração do seu filho. E ele reconhece, não só por causa deste salmo, mas por causa da sua vida, que Deus é o Deus que tem suprido aquilo que ele pede, as suas necessidades, tanto quanto o rei, que concerne a Davi, quanto também como servo que espera no Senhor, espera e se abriga nas asas de Deus, faz do Senhor o seu refúgio forte. E ele percebe então que Deus é um Deus fiel, cheio de bondade, que o assiste constantemente, e ele inclusive então encerra daí o seu salmo, dizendo que salmodiaria, à medida que o Senhor fosse realizando benefícios na sua vida, ele salmodiaria ao Senhor, né? E não somente por um momento, mas dia após dia, diz o verso de número 8. Fidelidade e bondade, diz o verso 7, é o que Davi espera. Fidelidade e bondade é o que ele tem tido constantemente de Deus na sua existência. Por isso, não só na escrita e não só nesse salmo, mas constantemente, ao longo da sua existência, como rei, mas principalmente também como servo, Davi adora a Deus, louva ao Senhor, engrandece a Ele e reconhece, sim, que todos os benefícios da sua vida vêm do rei de Israel sobre si. Agora estamos nós aqui, tanto tempo depois, mas também com os mesmos princípios no nosso coração, sabendo que o Senhor é um Deus que realmente tem bondade e fidelidade abundante sobre a nossa vida e derrama sobre nós os seus benefícios constantes. Na casa dele chegamos mais uma vez nessa noite, inclusive, para salmodiarmos ao Senhor, para darmos a Ele o nosso louvor, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel ao longo de todos esses anos. E dia após dia, também nós queremos exaltá-lo, engrandecê-lo a cada momento. Há ainda um pedido de Davi nesse salmo que é bastante interessante, embora ele fale de rocha no sentido de estabilidade, né, para a sua vida e para os seus pés. Nós temos na Bíblia a metáfora da rocha relacionada ao próprio Deus, em alguns momentos, e depois também a Cristo Jesus. E no verso de número 2, na segunda parte, ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Né? Ou seja, me conduz à segurança, me conduz à estabilidade, me conduz à tua presença, me conduz na orientação que só o Senhor pode trazer na minha vida. Fazendo uma alusão para nós agora, com esse versículo, essa parte de versículo, sabemos que a rocha é Cristo. Que o Senhor nos conduza a Ele nessa noite. Ele é alto demais, sim, mas que os nossos pés, espiritualmente falando, estejam sobre a rocha nessa noite,
o nosso coração convicto nele e a nossa alma firmada, estabilizada naquele que é poderoso sobre todas as coisas, que doou a sua vida para que nós, inclusive, estivéssemos aqui nessa noite. Venhamos nós todos, sem exceção, abrimos os nossos lábios e coração e salmodiarmos ao Senhor, a exaltarmos a Ele com canções em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um instante. Vou convidar o presbítero Valdir a vir aqui à frente para estar orando com a igreja. Em seguida, continuaremos louvando ao nosso Deus com canções e declarando a santidade e o poder de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de poder estar reunido com nossos irmãos, ó Pai. Estamos reunidos aqui, Pai amado, como igreja tua, povo eleito do Senhor, povo escolhido por ti, ó Pai, para adorar, para bendizer o teu nome, para te exaltar e para dizer que o Senhor é bom e fiel para com as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o salmista, o rei, já reconhecia isso e tem passado essas lições para a nossa vida, que nós devemos também reconhecer a tua bondade e a tua fidelidade, Pai. Ajuda-nos nessa noite para que nós possamos, com louvores, alcançar o teu santo trono da graça, ó Pai, com louvores também poder te adorar de todo o nosso coração nessa noite, Pai. Conduz as nossas vidas, dirige todo o ato desse culto, Senhor Deus, para que seja agradável a Ti, que o Teu Espírito esteja agindo poderosamente nas nossas vidas, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor Deus, estar na Tua presença, Te agradando nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos do coral, nossos irmãos do louvor, Pai, com os seus instrumentos na mão, que eles possam ser dirigidos por Ti nesse instante, Pai. Também, Pastor Cláudio, na ministração da Tua palavra, na condução desse culto, Senhor Deus, também na ministração da ceia do Senhor nessa noite, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento, para com que nós possamos ter todo o prazer de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, com toda a alegria no nosso coração, Pai. Contudo, ó Deus, pode haver alguma pessoa, Senhor Deus, aqui com problemas, com dificuldades, com tristeza no coração, com angústia na alma, Pai, e o que nós podemos fazer é te pedir que o Senhor console, que o Senhor haja, que o Senhor, Pai amado, venha trazer calma a esse coração nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de continuarmos com o louvor, eu queria que você pudesse saudar o irmão que está do seu lado aí, desejando para ele as bênçãos do Senhor. Dê um abraço nele, diga: bom estar com você nessa noite. Deus abençoe a sua vida, né? Convide a ele a louvar o Senhor nessa noite. Diga: louve ao Senhor comigo, exalte a Deus, exalte a Cristo, exalte ao Senhor.
Senhor é santo, Ele é totalmente santo, né? Toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Nós, via de regra, não somos santos, a não ser quando santificados em Cristo Jesus. E para que isso seja realidade constante, é sempre importante rogarmos a graça e o perdão de Deus sobre a nossa vida, né? Nós cantamos que em Cristo perdoado nós somos. Isso é uma realidade para aqueles que genuinamente e com sinceridade reconhecem as suas faltas e confessam os seus pecados. Em Romanos, no capítulo 9, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode, senão apenas me ouça. Mas em Romanos 9, versículo 14 a 16, já é suficiente para o nosso pensamento nessa hora e fazemos a nossa oração de confissão. Diz assim a Escritura Sagrada. Romanos 9, 14, ou melhor, 14 a 18. 14 a 16, perdão, 14 a 16, temos aí o suficiente. Diz assim então a Escritura: que diremos, pois, escreveu e perguntou retoricamente o apóstolo Paulo, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E ele descreve, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que nós precisamos, sim, constantemente, é da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Roguemos, pois, a Ele nesse instante, confessando os nossos pecados e rogando sua graça, perdão, misericórdia, compaixão sobre as nossas vidas, para que continuemos, pela justiça de Cristo Jesus, a sermos considerados santos diante da presença de Deus. Oremos.
agradecemos pelo privilégio de podermos ter esse momento, abrindo nosso coração na Tua presença e reconhecendo, Senhor, o quanto precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Mas, ó Deus, ao mesmo tempo que entristecidos pelo pecado, orando a Ti nessa hora e confessando realmente que somos pecadores, ao mesmo tempo, ó Deus, brota no nosso coração a alegria de termos a confiança, de termos os nossos pés elevados sobre a rocha, e podemos, ó Deus, termos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Temos, ó Deus, a confiança e o privilégio de saber que não depende de nós, mas depende de Deus usar de sua misericórdia. E o Senhor se compadeceu da nossa vida, ó Deus. O Senhor nos alcançou, o Senhor, ó Deus, encheu o nosso coração com o seu amor, com a sua bondade, com a sua compaixão. E mais uma vez, então, Senhor, mesmo em humildade, Senhor, diante de Ti, por causa dos nossos erros, mas também ousados e contentes, ó Deus, alegres por termos a certeza no nosso coração do perdão dos nossos pecados, ó Deus. Com essa canção, que também foi uma oração, ó Deus, diante de Ti, nós, ó Deus, Te agradecemos pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus, pelo sangue, ó Deus, que nos lava e regenera de todo pecado, que nos faz alvos como a neve, Senhor, e proporciona o privilégio, Senhor, de nessa noite estarmos diante da Tua presença, para Te louvarmos e Te engrandecermos, ó Deus, por tão grande presente que o Senhor trouxe à nossa vida, presente merecido, presente, ó Deus, pautado, sim, na graça de Cristo Jesus, na sua obra, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, nessa grande maravilha, Senhor, que alcançou os nossos corações e vida. Nessa noite, ó Deus, queremos continuar a Te adorar, a Te exaltar, a Te engrandecer, ó Deus. Abrimos a nossa alma na Tua presença, Senhor, verdadeiramente. Te louvarmos, ó Deus, como o Senhor deseja, em espírito e em verdade. Pai querido, e reconhecendo, Senhor, esse grande feito, essa grande obra, Senhor, a nosso favor. Nessa noite só temos a Te agradecer. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Te bendizer e Te engrandecer por todas as coisas que o Senhor tem feito. Aceita a nossa oferta de gratidão, ó Deus, e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Louvemos ao Senhor, dirija a sua oração exclusivamente sempre a Ele. Seja encontrado como um verdadeiro adorador nessa noite. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade.
assim seja nos nossos corações nessa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo para continuarmos nosso louvor a Deus em 2 Coríntios capítulo 9, apenas o verso de número 9 também. Bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 9. E com esse texto, vou convidar os irmãos para adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos, ofertas e também as primícias, tá ok? Diz assim então a Escritura, capítulo 9, verso 9 da segunda carta aos Coríntios, como está escrito, inicia Paulo essa parte de texto e diz: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Embora seja uma grande oferta levantada, a qual ele faz referência neste capítulo, é uma oferta que é para ser distribuída àqueles que mais precisam. Dentre as nossas arrecadações de hoje, uma delas é o que chamamos de primícias, quando nós trazemos alimentos, produtos de limpeza ou de higiene pessoal que compõem cestas básicas, as quais nós doamos. E essas doações são feitas mediante a generosidade que habita no coração da igreja. Então, se por alguma razão você não pôde trazer hoje, você pode trazer ao longo da semana para que as cestas sejam montadas ainda ao longo dela, tá bom, queridos? Então, nesse instante, com canção, o hino 303 do nosso cenário, vamos adorar a Deus. E você pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente tanto a oferta quanto o dízimo e também as primícias, deixar mais próximo aqui do altar, tá bom? Louvemos ao nosso Deus. Os irmãos podem orar sentados. O Davi vai nos conduzir nessa oração de gratidão e também consagração de tudo aquilo que foi alçado diante do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Jesus, pela tua presença no nosso meio. Estamos diante de um Deus grande, um Deus majestoso, um Deus que reina sobre todas as coisas, diante de um Deus criador de tudo.
Por isso, nessa noite, te agradecemos, Pai querido, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, arrecadados. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor Jesus, que pôde ofertar, teve esse privilégio, Pai querido, de contribuir para a Tua obra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que encha os celeiros, que tenham vidas fartas, Senhor Jesus, diante de Ti. Muito obrigado pela vida de cada um. Obrigado também pelas primícias, Senhor, que vão compor essas cestas básicas. Muito obrigado, Pai querido, porque os Teus filhos, Senhor Jesus, têm de sobra, que podem ofertar na Tua casa para aqueles mais necessitados. Abençoa aqueles que vão receber essa cesta básica, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoá-los grandemente e que eles possam receber também do Senhor o conforto e também, Senhor Jesus, o privilégio da Tua presença. Muito obrigado por tudo, abençoa a todos, Pai querido. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fabiola, qual é a idade hoje? É 9. Então, os professores de hoje, as crianças até 9 anos podem vir à frente para nós orarmos. Os júniores ficaram no tempo hoje, inclusive com tarefa, anotações com relação ao sermão também. Irmãos, algumas pessoas fazem as suas ofertas, por entregar os seus dízimos de forma por transferência bancária, o Pix. O Pix é o CNPJ da igreja, está no nosso boletim também, ok? Mas a gente tem esse dia, que é o segundo domingo do mês, para que tenhamos uma referência da entrega dos alimentos e também dos nossos dízimos. Mas alguns têm feito já de forma direta com o banco. Venha, Hugo. Vamos. Ali. Fabiola, ajuda o Hugo aqui. Isso. Vamos orar então, queridos, tanto pelas crianças e professores, quanto também por nós aqui no templo. Então, vou convidar o irmão Jair a fazer essa oração, Jair. Bênção da vida deles e a nossa também. Queridos, obrigado, irmão Jair. Essa palavra é o nosso coral antes da mensagem, para que eles louvem ao Senhor e em seguida já passaremos ao nosso Cristo. Não se
vez o nosso coral, mais uma vez ouvi-los é muito bom, né? E vão ter bastante tarefa nesse fim de ano, né? Bastante. Natal aqui, também convite para Ibituba, convite para Brusque, né? Vamos estar todos juntos aí em mais lugares diferentes, né? Que bom, graças a Deus. E hoje também temos uma nova integrante, né? Uma jovem no coral, a irmã Irenilda, que bom te ver. E já fica o convite para aqueles mais que assim desejarem, né? Conversarem com o presbiterário, com o integrante do coral, fazer o teste com o Damiano, e Damiano poder participar então aí do nosso coral. Faltam vozes masculinas, né? Eu senti nessa canção que faltou também, né? Mas os baixos, né? Então, são convidados aí os homens para estar do lado do céu, fazendo baixo. Meus amados, vamos então à Escritura Sagrada. Quero convidar os irmãos então a abrirem a Bíblia. Lá na primeira carta agora, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 17 ao 34. Nosso irmão Jair já orou por nós, na palavra. Vamos fazer a leitura e já em sequência explanar os princípios dela para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante, diz assim a Escritura: algumas folhinhas ainda fazem os seus sons. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical, né? Estamos aí todo domingo às 9. Temos mais um pedaço da lição agora, lição 10, a primeira parte, depois daremos sequência no domingo que vem. Falamos sobre a Escritura. Diz assim então o verso 17 do capítulo 11, meus irmãos: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui. Muito bem, hoje mais uma vez também aqui, na nossa igreja, nós nos reunimos para estarmos celebrando a ceia. Mais um domingo chegou, o segundo domingo do mês chegou, e nós aqui nos reunimos para louvar o Senhor, para ouvirmos a sua palavra e para celebrarmos esse momento específico, especial da nossa vida cristã, essa instituição dada por Cristo Jesus. Há duas instituições que foram dadas por Cristo Jesus à sua igreja. Claro, temos todos os mandamentos da palavra de Deus para nós, mas como santa ordenança, aquilo que chamamos de sacramento, temos dois: o batismo
e a Santa Ceia. E eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos hoje, para que, apesar de ser mais uma vez, e assim será enquanto por aqui estivermos, tenhamos todo o cuidado para não celebrarmos a Santa Ceia de forma trivial, para não celebrarmos como apenas mais um momento, ou uma parte do culto que seja, ou celebrarmos ela talvez já por causa um pouquinho do cansaço, do calor, final de culto, mas que daqui a pouquinho, quando chegar o seu momento, tenhamos completa consciência daquilo que nós estamos celebrando, para que a Santa Ceia, essa santa ordenança dada por Cristo Jesus, não se torne trivial na nossa vida, mas seja feita com plena consciência daquilo que ela é e aquilo para a qual ela também foi instituída por Ele, e assim traga sobre a nossa vida bênçãos, e não o contrário disso, como nós inclusive olhamos no texto aqui aos Coríntios, e por isso eu não li apenas o texto mais utilizado para a Santa Ceia, que são os versos ali centrais, mas usei todo o contexto para você perceber o porquê que Paulo fala a respeito daquelas ordens que ele recebeu do Senhor com relação à ceia. Porque a igreja de Corinto estava tendo um grande problema. No tempo deles era um pouco diferente, Hoje, pela praticidade, nós usamos um pão já menor de tamanho, o cálice ainda menor, alguns inclusive, coisa que talvez não precisassem naquela época, pelo menos não com veículos, se dirigirem até longe da casa, dirigindo. Então hoje é tudo um pouco mais reduzido, pela praticidade inclusive. Mas naquele tempo não, eram refeições reais, quando a igreja se unia para compartilhar o pão, para fazer uma refeição. É por isso que também, por curiosidade, isso até tira dúvida, pode tirar a dúvida de muitas pessoas, pois nós temos no nosso contexto cristão, algumas pessoas que defendem o uso do vinho e outro uso do suco, não era vinho, na Bíblia não podia ter vinho, não sei o que, não era suco, mas isso não é verdade, a gente já sabe que era vinho, e o próprio versículo de número 21 deixa bem claro, bem lá no finalzinho do verso diz, ao passo que há também quem se embriaga. Ninguém se embriaga com suco, a não ser com vinho. Vinho era parte da mesa do judeu, era alimento, fazia parte do contexto alimentar do judeu naturalmente. Não usavam-se suco nesse sentido, mas pelo contrário, usava-se o vinho. A gente tem vários outros textos que falam sobre isso, mas é apenas uma curiosidade. O problema é que em Corinto, durante as refeições, que eram fartas, acontecia algo. Algumas pessoas vinham de perto, outras mais de longe, e quando as de perto chegavam, já se atracavam nos alimentos na ceia, e assim na refeição fartavam-se grandemente pela abundância inclusive de alimento, matando a sua fome, comendo bastante, inclusive se embriagando, enquanto outros que vinham um pouco mais distante, de mais distância, acabavam não tendo absolutamente nada, e quando chegava assim tinha acabado. E é por isso que Paulo diz, esperem uns pelos outros, porque estava acontecendo isso. A gente tem um momento específico, então obrigatoriamente, você que chegou na igreja bem cedo hoje, não pode participar, vai chegar um momento, senão esse pãozinho seria pouco, para todo mundo. Então, havia esse problema em Corinto, as pessoas não estavam se respeitando, o contexto era esse, e Paulo precisa repreender, porque a Santa Ceia para Paulo era um contexto coletivo, e não um contexto individual, onde as pessoas vinham, faziam a sua própria ceia, e assim já iam para casa e estava tudo bem. Não, era necessário ter a comunhão, era necessário ter um relacionamento, era necessário uma ordem, era necessário uma organização, era necessário saber o que realmente significava a ceia. Parece que com o tempo e com as condições daquele momento e local, havia se perdido as razões reais do porquê a ceia estava sendo celebrada. E para que eu e você não entre, ou não entremos na mesma trivialidade, ou não nos percamos no que concerne ao valor da ceia, ao seu real significado, e também a essa ordenança de Jesus, uma vez que fazemos quase que constantemente, observe que quando Paulo explica, diz que Jesus disse a ele o seguinte, olha, vocês devem fazer todas as vezes que vocês se reunirem. A gente não faz todas as vezes, até porque não fazemos mais aquela refeição, chamada de festa ágape, onde todo mundo se reunia e realmente se alimentava juntos. A gente faz em outro momento, temos as nossas refeições maravilhosas, produzidas pelos nossos encontros, pela nossa SAF, pelos nossos irmãos, quando estamos juntos, seja no momento de confraternização, comunhão, ou até mesmo num término de culto, ou numa programação especial.
ali também, de fato, seria bem semelhante à Santa Ceia. Mas também para que aquele momento não fique também trivial, nós temos um momento específico no templo, durante o culto, onde nós consagramos esses elementos de forma especial para fazer parte da nossa obediência ao mando de Jesus sobre a nossa vida, que é a celebração da Santa Ceia. Por isso, então, nesse contexto, Paulo dá algumas instruções à igreja de Corinto. E nessas instruções que ele dá, eu vou extrair 3 expressões para nós pensarmos um pouquinho nessa noite e trazermos ao nosso coração o significado real da ceia. Como nós devemos celebrá-la? O que ela é para nós hoje? Qual é o sentido verdadeiro dela na minha vida nesse instante e principalmente também nessa noite? E também se eu estou habilitado a participar dela ou não. Se eu posso nessa noite realmente fazer uso dos elementos pão e vinho e assim celebrar a Cristo Jesus através da comunhão com Ele e também da comunhão uns com os outros. A primeira expressão que eu vou utilizar aparece nos finais do verso 24, melhor dizendo, e 25. Se você observar comigo, Paulo diz que Jesus disse o seguinte: fazei isso, ali no verso 24, no final dele, em memória de mim. Também no verso 25, ele diz, em memória de mim. A primeira expressão, que aparece 2 vezes, no verso 24 e 25, revela-nos qual é o real significado da Santa Ceia. Quando nós pensamos em Santa Ceia, ao longo da história da igreja, nós temos 3 tipos de interpretação do que é a Santa Ceia, né? Como que ela é e qual é o seu significado. Há um significado bastante conhecido ao longo da história da igreja, que hoje é praticado inclusive, né, por outra denominação, que se chama transubstanciação. A palavra trans é de transformação, e substanciação é da substância. Então é a transformação da substância. Quando eles dizem que na hora da ceia, ao você comer o pão se transforma no corpo de Cristo Jesus. Miraculosamente, naquele ato, naquele momento, o pão deixa de ser pão e ele é o corpo de Cristo Jesus. Da mesma forma o vinho. Quando você tomar o vinho, naquele momento, no ato de realização, o vinho deixa de ser a bebida vinho e passa a ser o sangue de Jesus. E você está literalmente comendo o corpo de Cristo e também bebendo o sangue de Cristo Jesus. Essa é a doutrina da transubstanciação. Nós refutamos essa doutrina. A segunda doutrina, parecida com essa, mas com alguma variação, também celebrada por outra denominação, é a doutrina da consubstanciação. Também de substância vem a palavra, só que agora com. E eles dizem então que não se transforma em corpo e não se transforma em sangue, mas o corpo está junto à substância, e o sangue está junto à substância. E naquele ato não é, mas está presente no corpo, ou melhor, está presente no pão o corpo, está presente no vinho o sangue. Para nós reformados, né, para a nossa denominação e muitas outras mais, não é nenhuma coisa nem outra. Refutamos as duas. E é por isso que vem a expressão do verso 24 e verso 25 que diz, em memória de mim. O evangelista Lucas, né, que não esteve como um discípulo de Jesus, mas depois fez acurada investigação sobre a sua vida, as suas palavras, os seus feitos, os seus atos, ele também registra isso, lá no seu Evangelho, capítulo 22, verso 19, Jesus, dando a ordem da celebração, disse para que se fizesse em memória dele. E o que é em memória de mim? O que é em memória dele? Isso significa que quando nós fazemos uso dos elementos, ingerimos o pão, ingerimos o vinho, eles continuam sendo simplesmente pão e vinho. São alimentos físicos e alimento para o corpo. E o que está em jogo aqui, na situação, quando nós celebramos a ceia, é a nossa memória, é a nossa lembrança, é a nossa mente cativa, dirigida ao ato de salvação de Cristo Jesus na sua obra de salvação por nós. Quando Ele se entrega o seu corpo, quando Ele se derrama o seu sangue, para que nós tivéssemos a vida eterna. Logo, quando celebrarmos a ceia, inclusive nessa noite, pão continuará sendo pão, vinho continuará sendo vinho, mas a nossa lembrança em Cristo Jesus,
ao lembrarmos dele, isso fará toda a diferença na nossa vida para que possamos celebrá-la com exatidão, conforme a Escritura e conforme Deus quer. O feito é nos lembrarmos de Cristo Jesus. Alguma outra coisa também interessante, né, que as pessoas atribuem muito, e eu já ouvi ao longo da nossa caminhada, né, com pessoas, é sobre o poder que a Santa Ceia não tem. O poder de estarmos fazendo uso dos elementos para a fortificação da fé por causa dos elementos. Não há nenhum poder nos elementos. Assim também, como nós deixamos bem claro que não há nenhum poder na água do batismo. Muitas pessoas, ao longo dos estudos bíblicos, por exemplo, chegaram a dizer assim, né? Falta de conhecimento, claro, depois necessitou-se orientação, né? Pastor, eu tenho certeza que quando eu for batizado e não participar da ceia, a minha vida será diferente. No intuito de mencionar que com essas graças em sua vida, teria mais, por exemplo, poder de resistir ao pecado. Teria mais bênção de Deus sobre a sua vida. E nenhuma coisa nem outra são verdadeiras. Se fosse assim, deixa eu dar um exemplo meio esdrúxulo, né? Para a gente poder pensar. Vamos supor que foram preparada a mesa aqui, foi preparada um pouco antes, né? De o templo se abrir e tudo mais e tal. E chegou aqui um invasor. Abriu a porta e tal, olhou aqui, não tinha ninguém. Aí olhou ali, pão sobre a mesa. Que maravilha, estou morrendo da fome mesmo. E aí pega um punhado de pão, igual as crianças gostam de fazer, né? Pega um punhado de pão, coloca na boca e já vê o vinho na taça. Ele não sabe que está misturado com água, por isso que eu bebo o outro está mais purinho, né? Está misturado com água. E aí ele pega, eu vou dar um bolaço desse vinho gostoso aqui. Se fosse assim, ele sairia abençoadíssimo. As suas invasões seriam mais abençoadas, né? Mas não é verdade, porque não há poder no elemento em si. Nenhum poder. São alimentos apenas. O que faz com que haja alguma graça sobre a nossa vida, porque a teologia diz isso, que nós devemos fazer uso dos meios de graça. Quando nós fazemos as perguntas aqui para aqueles que estão professando a fé, há uma pergunta que diz, olha, você está disposto a fazer uso dos meios de graça para que o Senhor abençoe a sua vida? A pessoa responde que sim. O que são usos dos meios de graça? A oração é um meio de graça. Quando eu oro, Deus me abençoa. Quando eu leio a palavra, é um meio de graça. Através da palavra de Deus, eu tenho bênção sobre a minha vida. Quando eu participo, ou melhor, quando eu faço, né, o batismo, e via de regra é uma vez na vida, né? A não ser que, por causa da teologia, de como você foi batizado, haja necessidade de você ser batizado novamente. A gente até viu em Atos agora, na quinta-feira passada, né, havia alguns discípulos de João que haviam sido batizados por ele, e agora o apóstolo Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus, que eles não conheciam de forma específica, e Paulo então ensina e os batiza novamente, né, mas por essa questão teológica. O batismo é meio de graça. Quando eu obedeço o sacramento ou a ordem de Jesus que ele me deu, eu sou abençoado. Aí quando eu participo da ceia, no momento da ceia, eu também sou abençoado por obedecer aquilo que Jesus disse. Fazer isso em memória de mim. No entanto, não há nenhum poder nos elementos. O fato de você ingeri-los não vai produzir absolutamente nada. Mas se você lembrar-se, se a sua mente, se a sua vida, se o seu coração, se a sua alma estiverem realmente derramada diante de Cristo Jesus, não tem como a graça de Deus não encher o seu coração, alimentar a sua fé e fortalecer a sua alma. Mas isso só é possível não por causa dos elementos em si, mas por causa da nossa comunhão com Deus e o Espírito Santo que está no nosso coração, quando fazemos verdadeiramente com o coração sincero, sabendo o que significa e qual é o real símbolo da Santa Ceia, desse sacramento, dessa ordenança que Deus deu. Realmente esse Espírito Santo que habita em nós produz no nosso coração alegria, forças, esperança e a certeza plena de que fizemos aquilo que o Senhor ordenou, cumprindo em obediência o seu mandamento, e recebemos sobre a nossa vida as bênçãos necessárias. Fazei em memória de mim. Ao longo de muito tempo, né, essas superstições, essas tradições,
Essas coisas que alcançaram a igreja fizeram com que pessoas apenas tomassem por tomar, achando que seria um produto, né, para um super-herói. Tomo esse espinafre, né, e rapidamente eu fico fortificado a fazer aquilo que é correto e aquilo que é bom. E não é. E é por isso, uma curiosidade, né, que isso não deixe de ser assim, é importante que os irmãos venham nesse dia também. É por isso que os cultos, acredito que das igrejas, para não dizer só da gente, né, tenham mais pessoas no dia da ceia. Mais pessoas no dia da ceia. É claro, porque também não são relapsos. Não é ceia, então não vou no outro dia. Não, porque realmente querem participar. Mas também devemos pensar que só vir no culto da Santa Ceia não é a condição ideal para o nosso crescimento e a fortificação da nossa fé. É necessário realmente ter uma vida com Deus. E aí, quando eu participo da ceia, a graça de Deus enche o meu coração e enche a minha vida. É indispensável um coração devoto, associado à obediência, em cumprimento à vontade de Deus na nossa vida. Vamos fazer, sim, em memória de Cristo Jesus, mas com toda a nossa alma derramada perante aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. A segunda expressão que nós encontramos está no verso 26. Observe comigo. Lá no finalzinho também, né? Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos o cálice, há duas expressões juntas aí na verdade. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A primeira coisa interessante também, uma das coisas, né, já falei sobre uma delas, mas uma das coisas interessantes a respeito da Santa Ceia, eu gosto muito disso, é que ela é um anúncio. Ela é uma pregação por símbolos. Ela é uma pregação sem palavras, embora eu use palavras para instruir os irmãos, mas ela é um anúncio. Ela está anunciando duas coisas, literalmente, como diz o próprio texto. Nós anunciamos a morte do Senhor. Vamos fazendo isso constantemente ao longo da caminhada até que Ele venha. Até que Ele venha. A celebração da ceia pela igreja é o anúncio da morte de Jesus. E não só para aí, né? Porque se Ele vai voltar é porque Ele não foi vencido pela morte. Então Ele ressuscitou e vai voltar um dia, e a Escritura diz que é em glória, em poder, em autoridade, né? Quando Ele realmente vier buscar a sua igreja, o seu povo. Então observe que há duas coisas interessantes aqui. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E não só nós, mas muitas igrejas ao redor do mundo já celebraram, talvez pela manhã, algumas talvez à tarde, até pelo fuso horário, né? Muitas outras estão celebrando nesse dia, nessa noite, alguns fizeram domingo passado, e dia após dia, constantemente, muitos e muitos irmãos, em face de toda a terra, estão celebrando a ceia do Senhor, e portanto, a todo instante, anunciando, pregando, mostrando, revelando, dizendo ao mundo duas coisas. Primeiro, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque se o pão simboliza corpo e o vinho simboliza sangue, claramente o anúncio é da morte. O anúncio é da obra de salvação. O anúncio é de cruz. E a igreja mesmo nesse momento, né, a portas fechadas, vamos dizer assim, ou seja, talvez o vizinho que não é cristão não está vendo, a sociedade está em outras atividades e não está vendo, independente se eles estão vendo ou não, a igreja está anunciando constantemente. E a igreja não para de pregar. Já faz 2.000 anos que ela celebra a ceia. E apesar das imperfeições, como a igreja de Corinto, que precisou ser corrigida, né, ao longo de toda a história, Jesus está sendo anunciado constantemente através de símbolos claros, precisos, que revelam que realmente Ele fez na cruz do Calvário por nós. E a igreja não só anuncia que Cristo morreu, como ela deixa claro a respeito de que Ele vai voltar. De que em breve, em algum momento da história, seja da nossa geração ou de outra, Jesus voltará. Ele virá. Cada vez que a igreja celebra a ceia, ela está pregando ao mundo. Portanto, a sociedade, as pessoas, o mundo, né, toda geração, nenhum deles ou nenhuma delas
poderá chegar diante de Jesus aquele dia e ter dito que nunca ouviu falar. Não poderão deixar de serem responsabilizados, porque a igreja prega mundo afora. E mesmo que não haja alguma localidade que a tenha para a celebração, independente disso, ela anuncia perante a face da terra. E ela está deixando claro a essa sociedade, a este mundo pecador, aos ímpios, que Jesus voltará para buscar o seu povo. Porque o mandamento de Jesus é justamente esse: vocês anunciam a morte até que ele volte. Lá em Mateus, não precisa abrir, no capítulo 26, verso 29, quando há instrução também sobre a ceia, quando há as palavras de Jesus sobre a ceia, ele diz uma coisa aos seus discípulos. Ele diz: olha, a partir de agora eu não vou mais beber desse fruto da videira. E ele diz assim para completar: até aquele dia, quando hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O próprio Jesus disse que haverá dia em que ele voltará, e não sabemos de fato como será essa refeição, chamada de bodas, né? Essa celebração agora da união da igreja com Cristo Jesus. Qual será o elemento ali utilizado, uma vez que teremos uma vida transformada e mudada? Embora o próprio Jesus ressuscitado comeu peixes e mel, em pão, alimentos físicos da nossa vida terrestre, ele comeu depois de ressuscitado. Não sabemos exatamente como será essa ceia, mas o fato é que é uma promessa de que haverá um dia em que celebraremos, mas não mais em memória agora, mas com a própria presença de Cristo Jesus na nossa frente, na ponta da mesa, a pagar toda a conta. Na verdade já paga na cruz do Calvário. E lá diz o texto bíblico, em algum momento, estarão os patriarcas, estarão os profetas, estarão os apóstolos, estarão todos aqueles que em todas as eras amaram o Senhor. E depois também a igreja, que recebeu o mandato de celebrar, de pregar e de anunciar a sua morte e também a sua volta. Estaremos entre ela, todos nós, celebrando de uma vez por todas a maravilhosa refeição de comunhão com o nosso Salvador. Portanto, quando eu e você celebrarmos a Santa Ceia, estaremos anunciando que Jesus morreu, mas também que Ele é ressurreto agora e voltará para estarmos um dia para sempre com Ele. E não só anunciaremos a nós mesmos aqui nessa noite, mas a todo mundo, ainda que não nos vejam com seus olhos físicos. Outra coisa interessante para pensarmos é que o Evangelho está sendo anunciado pela obediência nossa, de forma individual, e também está sendo anunciado de forma coletiva pela celebração da igreja. Portanto, digo eu para os irmãos, não deixem de celebrar, não deixem de participar dela. Se você é membro da igreja, ou se você está em plena comunhão com a sua igreja, a sua denominação, não importa onde seja, você tem consciência, você está em comunhão, você é um crente fiel, você é uma pessoa que ama a Deus, você reconhece a obra de Cristo Jesus na sua vida, você deve participar da ceia, porque você individualmente está pregando e anunciando a obra de Cristo Jesus pela obediência sua, pessoal e individual. A terceira expressão está no verso 27, que diz assim, ou melhor, 27. Isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Comer ou beber, diz o texto, indignamente. Se nós olharmos o verso 29, Paulo ainda diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Observe que quando Paulo diz isso, ele está tratando com a igreja de Corinto. Falei aqui brevemente, mas nós lemos os problemas da igreja. Quais eram os problemas da igreja? Entre muitos outros, o egoísmo e a individualidade imperavam. Eles não estavam celebrando coletivamente, dentro do corpo, pensando nos outros, em comunhão não só com Cristo, mas uns com os outros. E essa individualidade, esse egoísmo do coração manifestou-se. E manifestou-se num momento sagrado, num dos momentos mais importantes da fé cristã, que simbolizam a nossa unidade em Cristo. E é por isso que Paulo os repreende
que inclusive diz aqueles que comem sem discernir o corpo. E essa repreensão era para os coríntios. Nós já não temos o mesmo problema, pelo menos no que concerne ao momento da celebração. O individualismo e o egoísmo às vezes passam-se nos nossos corações, né, no nosso comportamento. No entanto, não temos um problema específico na ceia. Mas o que é necessário e importante nós pensarmos é que eles nesse instante então celebravam a ceia sem a espiritualidade necessária e a consciência correta do que ela era. Eles estavam desprovidos da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade. E para que venhamos a celebrar a ceia, é necessário trazermos ao nosso coração os elementos que realmente revelam uma vida de compromisso com Deus. A estarmos então olhando para a obra da cruz e assim entendermos que ela nos leva a sermos humildes diante de Deus e desse momento e reconhecermos o quanto precisamos de Cristo Jesus, porque em muitos momentos também somos desprovidos dessa espiritualidade, imperando em nossos corações a individualidade e também o egoísmo e muitas outras coisas que nós sabemos no nosso coração. Mas, no verso 28, que eu pulei com intenção, a Escritura diz o seguinte, dentro dessa condição do comer e beber indignamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E observe que a ordem não é o contrário: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se estiver então indigno, não coma e não beba. Nunca houve na Escritura a ordem tal. Embora a condição de participar da ceia é uma condição tão importantemente zelosa que a igreja, ou seja, a denominação, cuida para que quem participe dela sejam pessoas que estejam em plena comunhão com Deus, para que não se banalize a ceia. Até orienta isso, para que eu e você possamos realmente examinar o nosso coração e vermos se realmente podemos fazê-lo, se a nossa consciência está plena em comunhão com Deus e com Cristo. E quando nós olhamos o texto então e diz que nós devemos nos examinar e assim participarmos da ceia, fico perguntando eu, como fazer então ao reconhecer que sou pecador e às vezes me parecer indigno de participar dela? E se nós fazermos um exame acurado do nosso coração e da nossa vida, você e eu podemos e devemos ter certeza que não deveríamos participar da Santa Ceia hoje. Ou você acha que só porque você está na igreja é possível? Ou só porque já pedimos perdão dos nossos pecados anteriormente já é possível? Ou só porque talvez hoje o dia foi um pouquinho melhor diante da presença de Deus já é possível? Mas se nós olharmos realmente a nossa vida, o exame agora não é um exame momentâneo da última 1 hora da sua vida, mas é um exame real da sua condição, você vai perceber-se que não tem condição alguma de participar de algo tão importante como a Santa Ceia. Mas e o que fazemos nós? O que vamos fazer a partir de agora então? Nunca mais participaremos dela, porque a todo momento não temos condição. E a Bíblia diz que somos pecadores constantes, teimosos, habituados. Embora a orientação dela que nos diga que devemos deixar o pecado, você e eu sabemos que com os nossos esforços, ainda que com o Espírito Santo no nosso coração, que realmente também nos fortalece, nós seremos tentados constantemente, falhamos na presença de Jesus. E o mais difícil, que realmente assim esmaga a nossa alma, é que nós falhamos contra Jesus no mesmo pecado da semana passada, e no mesmo pecado do mês passado, e no mesmo pecado do ano passado. E já faz 30 anos que você está tentando resolver isso e você cai na mesma situação. Coisa terrível o pecado. Nos torna completamente indignos de participar de qualquer coisa que seja relacionada a Deus. Mas é por isso que entra a misericórdia divina. É por isso que entra a graça de Deus. É por isso que entra a bondade do Pai. É por isso que entra o amor de Deus sobre a nossa vida e os nossos corações. Que olha para nós com ternura, que mesmo sendo nós pecadores compulsivos,
Deus nos perdoa hoje, nos perdoa depois, nos perdoa amanhã, nos perdoa no início do culto. Provavelmente você já pensou alguma coisa que te desqualifica e você vai pedir perdão e Deus vai perdoar de novo, e assim sucessivamente a nossa vida. E o que faz de nós deixarmos de sermos indignos de participar na ceia nessa noite ou qualquer outro momento da nossa vida é justamente nós olharmos para dentro do nosso coração, examiná-lo e entendermos que realmente nós não somos dignos. O fato que nos deixa indignos é quando nós achamos que somos dignos. Aí ruiu toda a estrutura. Porque quando nós achamos que somos dignos, nós já não precisamos da dependência de Cristo, já estamos quites com Deus, e agora é só eu participar. Mas quando nós olhamos para dentro do nosso coração, entendemos que nós não merecemos, que somos indignos, estamos envergonhados do nosso pecado, e sabemos que não somos fiéis, porque a gente diz: Senhor, não vou fazer mais isso, não vou pecar mais, quero te servir, quero te amar. Indubitavelmente, segunda-feira, dia de amanhã, na correria, no estresse, nas provocações, nas tentações, lá estamos nós, caindo no mesmo pecado de novo. Que dureza! Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou. Aquilo que quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O pecado está sempre diante de mim. Vamos participar da ceia hoje, então, sabendo que somos pecadores, realmente reconhecendo diante de Cristo justamente isso: Senhor, eu não mereço, eu sou indigno, eu sou um pecador, mas em memória do Senhor, da tua obra na cruz do Calvário, por aquilo que o Senhor fez por mim, após examinar o meu coração, eu percebi que eu só posso ter vida mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. E eu participo então. Examine-se, pois, o homem, então coma do pão e beba do cálice. E eu participo então, mas com a consciência que eu não mereço ser pecador. E é claro, isso não nos leva, ou não nos deve levar a uma vida relapsa e fazer sempre a mesma coisa, mas cumprindo também o mandamento de Jesus a buscarmos a santificação. No Catecismo de Heidelberg diz o seguinte com relação à ceia. Há uma pergunta lá, é o Catecismo com base em perguntas e respostas, do ano de 1532, se não me engano. Quem deve vir à Santa Ceia, ou quem deve participar dela? Aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados, mas confiam que estes lhes foram perdoados por amor de Cristo, e que também os demais, ou melhor, que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para sua própria condenação. A ceia é para aqueles que estão descontentes com os seus pecados, com sua vida, e reconhecem que realmente são pecadores e precisam de Cristo Jesus. Examinemos o nosso coração nessa hora, ao orarmos, então participemos com consciência, sabendo que a nossa vida está fiada não nos nossos méritos, mas em Cristo Jesus, confiando nele, que ele é poderoso, o seu sangue é poderoso o suficiente para perdoar-nos de todos os nossos pecados. E aí sim, a partir de já, a realmente termos uma vida transformada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, meus irmãos, nesse instante. Vamos orar. Feche os seus olhos e em seguida o nosso coração estará louvando ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esse momento de refletirmos um pouco a respeito desse tema e também da tua palavra para a nossa vida. Nesta oração a Deus, embora já tenhamos feito a nossa oração de confissão, queremos olhar mais uma vez para dentro de nós e sabemos, ó Deus, que não temos mérito algum, que não temos nenhuma condição, ó Deus, de estarmos diante da tua presença, e que se formos sinceros e fizermos um exame real da nossa vida, do nosso coração, nós, ó Deus, não poderíamos participar desse momento da Santa Ceia. Seríamos e somos todos os dias indignos perante Ti.
Mas, ó Deus, não é nessa confiança em nós mesmos aqui nos chegamos diante de Ti nessa hora e vamos celebrar esse momento especial da vida cristã. Mas sim confiantes na obra poderosa, redentora, na graça maravilhosa que há em Cristo Jesus e na sua cruz para a nossa vida. E é por isso, ó Deus, que nesse momento, humildemente, diante de Ti, reconhecemos que somos faltosos, pecadores, contumazes, cheios de limitações e falhas, ó Deus. E muitas vezes, inclusive, com toda a boa intenção do nosso coração, um desejo frenético de fazer o melhor e de acertar, causamos, ó Deus, prejuízos e dificuldades à Tua vontade, à Tua palavra. Às vezes damos mau testemunho, às vezes, ó Deus, falamos coisas indevidas. Os nossos pensamentos vagueiam, Senhor, em tantas outras coisas que seria vergonhoso se as pessoas soubessem o que nós pensamos. Portanto, ó Deus, não há um justo sequer aqui nessa noite. Em sã consciência, em pleno exame real e verdadeiro, todos nós permaneceríamos, ó Deus, dentro da indignidade de celebrar a ceia nessa noite. Mas graças ao Senhor Deus e Pai, por Cristo Jesus, que com compaixão e obra redentora nos remiu desses pecados, e não só os pecados que já cometemos anteriormente, mas de todos os pecados da nossa vida, cujo sangue é poderoso e precioso para tornar a nossa vida clara, alva como a neve. E assim, Senhor, não por deixarmos de ser os pecadores, porque isso não é possível nesse momento da nossa existência, somente depois quando o Senhor voltar, mas sim por causa da obra de Jesus e da fé, da confiança que nós temos nessa obra dele, nós poderemos nessa noite, Senhor, olhando para Cristo, reconhecendo a obra de Cristo, exaltando a Cristo, lembrando-se de Cristo, pregando a Cristo, anunciando a Cristo, celebrarmos humildemente, Senhor, desse Teu mandamento, desse sacramento, dessa santa ordenança, e assim cumprir a Tua vontade também nas nossas vidas. Pai querido, então assim rogamos mais uma vez, perdoa-nos, ó Deus, não dos nossos pecados já confessados anteriormente, mas perdoa-nos porque nós somos pecadores, porque nós somos por existência homens e mulheres que falham constantemente. A nossa confiança está em Ti nessa noite. Queremos, ó Deus, mesmo por causa da tristeza do pecado nessa hora, ainda assim celebrar com alegria, celebrar com júbilo, celebrar, ó Deus, com confiança, celebrar, ó Deus, com a alma cheia de gratidão, lembrando-se, ó Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, apesar de nós, podemos então confiar plenamente no Senhor nessa noite. É em nome de Jesus que oramos e colocamos a nossa vida diante de Ti nesta hora. Amém, Senhor. Amém. Ouvemos a Deus.
queridos podem ir à frente, nós vamos então orarmos nesse instante, queridos, e passarmos a Santa Ceia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada ao nosso coração, pelo entendimento que nos traz a respeito da ceia do Senhor nessa noite, Pai. E agora, Senhor Deus, que vamos nos preparar para esse momento, que o Senhor esteja abençoando esse pão, abençoando também o cálice, ó Pai, para que nós possamos, em comunhão com os irmãos e em comunhão contigo, ó Deus, poder estar participando desse pão, desse alimento, Senhor Deus, para renovar as nossas forças físicas e espirituais diante de Ti, ó Pai. Como, Senhor Deus, nós acabamos de ouvir na Tua palavra, que o Senhor é o Deus que, através da ação do Senhor no nosso coração, da Tua graça maravilhosa, renova as nossas forças, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque esse elemento apenas continua sendo pão e sendo vinho, mas a graça inserida de Cristo Jesus é que faz transformação na nossa vida, Pai. Obrigado, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. É o que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Queridos, nós vamos distribuir os elementos. Lembre-se que é a mesa do Senhor, não é da nossa igreja, né? Então, todos aqueles em plena comunhão, como já mencionei, podem fazer parte desse momento de celebração, tá bom? Quando os presbíteros saírem daqui da frente com os elementos, você pode ficar de pé para que eles possam identificar que você vai participar. Então, aqueles que participarão, daqui a pouquinho devem ficar de pé. Pegue o pão, se sente um instante em oração e depois nós vamos celebrarmos juntos, tanto o pão quanto também o vinho, tá bom? Queria convidar o pastor Rony, pastor, esqueci antes, querido, para você estar conosco nesse instante, por favor. Então, pode chegar aqui nesse momento e também participar conosco. Pode vir aqui do meu lado, por favor. Ficar de pé aqueles que participarão, então, meus irmãos, podem ir. Mas eu sei que
receberam? Alguém por acaso não recebeu? Vamos ficar de pé um instante, meus irmãos. Meus irmãos, na noite em que foi traído, Jesus tinha um pão em suas mãos, ele dá graças, ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo, dado por amor de vós, e ordena que os seus discípulos comam então em memória dele. Comei dele todos, disse Jesus. Da mesma forma, você pega o segundo elemento, aguarde um instante, sente-se um pouquinho e vamos seguir. A mensagem da cruz, seu vivo poderoso será. Em lugar receberam, meus irmãos? Alguém por acaso não recebeu? Bem. Vamos ficar de pé, queridos. Semelhante modo, disse o apóstolo Paulo, aquela noite que foi traído, Jesus tem um cálice nas suas mãos, ele também dá graças, também distribui aos seus discípulos e diz: isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos
para a remissão de pecados. E naquele instante ordena então que os seus discípulos o bebam em memória dele. Bebei dele todos, disse Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado porque podemos estar sendo renovados por Ti, encorajados por Ti, curados por Ti, Senhor. Obrigado pela vitória da cruz. Obrigado pelo poder do Teu sangue que nos liberta de toda a escravidão. A escravidão da culpa, a escravidão, ó Deus, do pecado e da presença do pecado. Obrigado, Senhor, porque a Tua vitória foi completa e nós somos totalmente restaurados, totalmente redimidos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso à presença do Pai, podemos desfrutar do amor do Pai e da presença do Pai, podemos ter comunhão íntima com o nosso Pai Celestial. Obrigado porque o Senhor nos devolveu um relacionamento íntimo com o Pai. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos aqui nessa noite, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E no nome de Jesus é que nós oramos. Pode sentar-se, meus irmãos, os presbíteros podem subir comigo nesse instante. Meus irmãos, eu vou, nesse instante, passar os avisos da semana, antes das nossas orações finais aqui, tá bom? Então, projeta lá para mim, por favor, André. Ensaio do nosso coral sempre segunda-feira às 20 horas. Terça-feira nós temos oficina Docas aqui na igreja, né, às 14, os trabalhos manuais das mulheres aqui no salão social. E na terça-feira, meus irmãos, a nossa reunião de oração não será no templo, será na casa da irmã Nadir, né? Tá bom, irmã Nadir? Está recebendo em primeira mão aí, avisa ela aí, Márcia, se ela não pôde ouvir direitinho, tá bom? O Munguinho está ali do lado. Pode, Munguinho? Pode? Então tá bom. Estaremos nos encontrando lá contigo, tá bom? Tomando a ceia lá também mais uma vez, embora tomou aqui na igreja, mas teremos um momento ali na casa junto dela. Depois, quarta-feira, meus irmãos, a SAF se reúne aqui na igreja, intercedendo pelos filhos da igreja, das irmãs, né? É o trabalho da nossa SAF. Quinta-feira, o nosso culto aqui no templo. Depois, sexta-feira, meus irmãos, nós temos um encontro aqui, né? na nossa igreja, um encontro de profissionais liberais, os autônomos, os empresários, todos aqueles que exercem atividade profissional e querem ter um momento de encontro aqui para nós estarmos conversando, trocando algumas ideias, melhorarmos juntos, né? Colocarmos a nossa vida diante do Senhor, tá bom? Compartilharmos experiências e termos um momento especial. É a primeira vez que estamos fazendo depois de algum tempo, né? Então, todos aqueles que estão presentes, né, estão convidados a participarem conosco nesse momento, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, será na sexta-feira, às 20 horas. 20 horas tá bom? Jair e Elis que estão aí ajudando, né? Estarão também conduzindo parte desse trabalho. E nós vamos então nos encontrar nessa data aqui, nessa primeira sexta. E depois temos as datas do ano que vem também. A ideia é fazer um encontro que tenha durabilidade e realmente traga aí um network, experiências para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo dentro das nossas profissões, tá bom? Sábado nós temos aqui a partir das 17 horas o encontro da mocidade no nosso presbitério. Está 19h30 ali, foi ideia minha, mas depois perguntando, 17 horas, você tinha arrumado. 17 horas já começam a chegar as pessoas para se organizarem para o nosso culto aqui, tá bom? Se algum irmão desejar participar, venha participar, lembrando que é o culto da juventude, né? Nós estaremos aqui junto ouvindo a palavra do Senhor, tendo um momento especial aqui de adoração e também de comunhão, né, das nossas igrejas do presbitério, tá ok? Domingo é a nossa escola dominical, continuando a lição de número 10, e depois o nosso culto à noite também às 19 horas, tá bom, queridos? Então, estão ali os avisos. Para que a gente tenha um pouquinho mais adiante, nas próximas sextas-feiras, a gente tem bastante atividades. No dia 24 de novembro ainda, né, última sexta do mês, temos a reunião da Junta Diaconal. Os diáconos se preparem, reservem a data.
Dia 1º de dezembro nós temos encontro de homens aqui na igreja, né? Nosso irmão Alisson estará também conduzindo os trabalhos. Dia 8 de 12 nós teremos o culto dos casais, tá bom? Então dia 8 de 12, a segunda sexta do mês de dezembro, teremos o culto de casais aqui na igreja e também com um jantarzinho ali para os casais presentes, né? Então você participe. A Ângela não pode estar hoje, mas se quiser deixar o nome com o Vanderlei, já vai deixando o nome aí com o Leite, né, Leite? Para que ele vá anotando e assim eles vão se organizando para esse jantar, tá ok? Porque há vagas, né? Há um limite de vagas no salão social para isso, tá bom, queridos? Então são esses os nossos avisos, alguns deles, depois os demais de fim de ano vou dando um pouquinho mais adiante, mais para frente, tá? Eu quero também, antes de orar, agradecer os que nos visitam, né? Nessa noite. Temos aqui à frente o Irmã Zé de Casal. Deus abençoe vocês, queridos, muito obrigado pela presença, tá bom? Bom recebê-los, conhecê-los também. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Privilégio tê-los conosco. Algumas pessoas já frequentam com a gente, né? Uma Cris que estava ali atrás. Temos o privilégio de receber mais uma vez o pastor Rony também, que está com a gente aqui, né? Muito obrigado, pastor. Também sua esposa Nalva, que está ali atrás, e sua mãe Clarinda, né? Missionária Clarinda. Deus abençoe. Lá atrás a Bianca também está vindo com a família. Deus abençoe, Bianca, né? Com os meninos. Obrigado pela presença dela também, querida, mais uma vez. Aqui na frente, vendo o Mike mais uma vez com a família. Deus abençoe, queridos. Obrigado também pela presença de vocês. E alguns já frequentam, como eu falei, né? O Júnior, o César também, né? Bom ver hoje o Tasso, que está lá com a gente, né, Tasso? Deus abençoe, querido, né? Bom, obrigado pela visita. Também temos a Silvana e a Vilma, acertei? Silvana e a Vilma, convidados do irmão Sérgio e da irmã Ednete. Deus abençoe vocês e obrigado pela presença também, tá bom, queridas? O João e Isabel, mais uma vez também, Deus abençoe, obrigado, queridos. Já estão frequentando também, né? Vou fazer assim: o João e Isabel, o Júnior, o César, a Edna, que está aqui na frente também, já frequentam, não vou falar mais, tá bom? Tá combinado? Vocês já saíram do estágio de visitantes para frequentadores, né? E daqui a pouco é só ser membro agora, participar da ceia e tudo mais e tal, né? Então, já estão caminhando com a gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui também uma família, muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Acho que não é a primeira vez, né? Sim, é verdade. Deus abençoe, né? Obrigado, queridos. Eu conversei com vocês ali atrás, me lembro? Já tinha visto. Deus abençoe vocês. Obrigado pela visita, então. Tá? Muito bom. E ali também ao lado da Alexandra, nossa irmã, né? Já esteve conosco aqui, não foi isso? Lá de onde? Mato Grosso? Cuiabá, Mato Grosso, né? Deus abençoe. Esqueci o teu nome, querida. Como? Eliane, muito obrigado. Mais uma vez com a gente aqui. Deus abençoe, né? Vindo tão longe. E quando chega aqui, vem estar conosco aqui na igreja. Deus te abençoe ricamente. Cuiabá estava muito quente hoje. Você vê, aqui estava quente, mas um pouco mais fresco que lá, acertasse. Pois é. Que bom, Deus abençoe, tá bom? E também, né, a filha do Marcelo está com ele lá acompanhando. Os demais já são da casa. A Carla e a Giovana também são da casa. Vamos ver o irmão Zé. E o Marcelo, naquele excelente, esqueci de falar, né? Hoje lembrei, ainda bem. O Marcelo está com a gente visitando também, mas já daqui a pouco está frequentador, né, Marcelo? É isso aí. A Ana Meire também, já vem bastante. Deus abençoe, queridos, tá bom? Vocês, eu olhei para lá, estava lá antes, né? A Cristina estava lá, né? Mas a sua filha, a Lara, Deus abençoe vocês também, tá bom? Então vamos orar, queridos, encerrar nosso trabalho. Nessa oração, nos lembrarmos do irmão Sadi, da irmã Claudete, inclusive participa do coral, o casal, que o Sadi esteve trabalhando no dia de ontem, pela manhã caiu de uma altura maior e acabou quebrando a perna e está internado no Hospital Ruth Cardoso, né? Era para ter feito cirurgia hoje, mas não recebi a informação adequada se fez mesmo ou não. Temos um pedido por Davi, que é o filho do Lei, que passou bem hoje. A gente já pediu para que orássemos por ele. Lei foi no hospital, está melhor? Está mais ou menos? Então está jóia. Vamos orar pelo Davi também. E a Alexandra pediu por sua sobrinha de 8 anos, a Eloá, porque ele está com alguns tumores benignos, né, na cabeça e acaba influenciando, pressionando o cérebro, né? Então precisa ali de realmente um auxílio divino para que se resolva logo. É uma criança, isso traz ainda mais preocupação à família, né? Então vamos orar por essa menina chamada Eloá também, não só agora, mas ao longo das nossas orações. Tá bom, queridos? Vamos orar nesse instante. Convidar então o presbítero Manuel a fazer essa oração pelos enfermos. Em seguida, o pastor Rony Petra Benção, e nós vamos ao nosso cafezinho, né? Cafezinho medroso porque ele vem acompanhado, né? Mas faça daquele momento também uma santa ceia, né? Para que sejamos juntos. Tem mais um hino do coral, né? Então depois
dar a bênção, o hino do coral. Os irmãos aguardem um pouquinho sentados, e depois do hino do coral eu já autorizo a nossa caminhada até o salão social. O que eu esqueci? Isso, pelo Álvaro. A Zanza tem postado, principalmente no grupo dos pais, né? Fez um mês ontem, uma criança, um bebê, continua internado, teve complicações de parto e passa por cirurgias, principalmente do intestino, onde parte já foi removido, inclusive. Então, bastante dificuldades. Tem, segundo os médicos, muitas cirurgias pela frente. E aí, imagina o coração dos pais nessa hora, né? Ter um bebezinho e já adentrar nessas condições, hospitalizado, necessárias cirurgias e tudo mais. Então, oremos também pelo Álvaro, tá bom, queridos? Fabrício, obrigado também. Deus abençoe, tá bom? Quem mais? Ah, a Zanza está falando? Ô, Zanza. Fez um mês ontem. Eu falei? Falei. Cadê o Manuel? Manuel, vai na frente orar, querido. Vamos ficar de pé para essa oração, querido. Em seguida, a bênção do pastor. Aí você senta um pouquinho, o nosso coral encerra com o hino, tá bom? Pai amado, Deus Santo, obrigado, meu Deus, por esse momento. Momento lindo, meu Deus. Momento de engrandecimento ao Senhor. Como já ouvi nas orações dos teus servos, ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua paz, por essa alegria, Senhor Jesus, que o teu Espírito tem colocado no nosso coração, de estarmos juntos e desfrutar dessas bênçãos da tua presença nos nossos corações, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus, pela mensagem e da maneira que o Senhor usou o teu servo. Obrigado, Pai. Ao retornar ao nosso lar, nós te convidamos, vamos conosco, Pai, que essa mensagem fique na nossa mente e no nosso coração. Hoje encontramos pessoas, dia, noite, e precisamos, Pai amado, de anunciar a Jesus. Almejamos, Senhor, de ser sempre um instrumento nas tuas mãos, porque é para isso que o Senhor Jesus Cristo tem a sua igreja e nós chamamos. Obrigado, Senhor. E nesse momento também nós intercedemos por essas pessoas com problema de enfermidade. Alguns, Senhor Jesus Cristo, com problema de enfermidade incurável, que a medicina não cura. Mas Tu és soberano, Senhor. A última palavra é do Senhor. Pai, nós pedimos nesta noite, neste momento, que pela Tua misericórdia o Senhor estenda a Tua mão e repreenda todo tipo de enfermidade que foi citado o nome de pessoas aqui, meu Deus. Lembro também da Tita, Pai, a minha cunhada tem de misericórdia, e muitos outros, Senhor Jesus Cristo, que passam por sofrimento neste momento. Pai, tem de misericórdia. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, misericordioso, e que dá da sua graça sobre cada um de nós. E é isso que nós pedimos nesta noite e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sobre cada um, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casal aqui, Senhor. Nós rogamos que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre nós, manifestando a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e traga a sua paz, no nome de Jesus. Amém. Sente-se um pouquinho, meu irmão. Ouçamos o nosso coral e depois podemos ir ao nosso cafezinho.
queridos. Aos nossos visitantes, meus amados, quando agora nos levantarmos, você pode vir aqui à frente. O casal Jair e Elis, também o Davi e André, tem uma lembrancinha para vocês, tá bom? Pode vir próxima mesa da ceia aqui. Meus irmãos, Deus abençoe. Maria Lúcia, obrigado, querida, por tua visita mais uma vez também. Deus abençoe. Vão em paz, meus irmãos. Mais fácil ali, tome um cafezinho medroso, né? Com torradinhas e ir para casa também, tá?